Boa tarde, espero que todos se encontrem bem. Daremos início hoje à nossa segunda aula da disciplina de Introdução à Engenharia Química, onde falaremos sobre o histórico da engenharia química, onde aqui vamos ver o que motivou o surgimento da engenharia química, quando surgiu e onde surgiu a engenharia química. Depois, faremos uma definição entre química e engenharia química, com o objetivo de distinguir esses dois profissionais. A ideia aqui é mostrar a diferença que existe entre os profissionais da química e os profissionais da engenharia química. Vou mostrar também aqui a área de atuação do engenheiro químico, onde o engenheiro químico vai poder estar atuando. Então, é um ponto importante para vocês que estão iniciando no curso, ter uma ideia de onde o engenheiro químico vai poder estar atuando e, consequentemente, quais as atividades que vocês vão estar desenvolvendo dentro dessa área de atuação. E, por fim, a regulamentação da função do engenheiro químico. Então, vamos dar uma olhada nos conselhos que regulamentam a atuação do engenheiro químico, da função do engenheiro químico. Então, a gente vai estar conversando sobre esses assuntos no dia de hoje. Então, aqui no histórico, desde o século XVIII, que produtos químicos naturais, como aqui a gente está citando um exemplo, carbonato de sódio ou potássio, passaram a ter grande procura face à produção industrial de vários bens de consumo, tais como vidro, sabão e têxtil. Então, nessa época, para produzir tanto vidro, sabão, têxteis, entre outros, era necessário produtos químicos naturais, ou seja, eles eram retirados do meio ambiente. Então, o carbonato de cálcio ou potássio, que hoje a gente produz facilmente em laboratório, nessa época, eles eram retirados da natureza. Então, à medida que a Revolução Industrial avançou e se entrou na produção maciça dos bens de consumo, então, essas jazidas que estavam disponíveis na natureza começaram a ser insuficientes ou acabaram até tendo uma escassez desses produtos. Então, o consumo acelerado fez com que o consumo ou a produção fosse aumentada e, consequentemente, não tínhamos mais essa quantidade necessária na natureza. Então, novos processos industriais para a produção de alguma dessas matérias-primas foram necessários. Então, podemos dizer que a indústria química surgiu nessa altura, ou seja, nos primórdios do século XIX. Então, foi perto, ali no início da Revolução Industrial, onde começaram a aumentaram-se o número de produtos para essa revolução, e aí fez com que fosse necessária a produção em escala industrial da indústria química de alguns produtos. Então, dessa forma, aqui uns marcos da implantação da indústria química. Então, aqui nós temos dois processos para transformação ou para a produção de carbonato de sódio, sendo que um deles, em 1810, desenvolvido por Nicolas Leblanc, que foi a invenção do processo para transformação do sal marinho em carbonato de sódio. E mais 50 anos aproximadamente depois, um processo Solvay, que também tinha a intenção de produzir carbonato de sódio, só que em um processo mais limpo. Então, nessa altura, as fábricas da indústria química eram operadas por engenheiros mecânicos. Então, a gente foi nessa época que começaram a sentir alguma necessidade de um profissional que tivesse um conhecimento do processo, que no caso significava
colocar isso em escala industrial, que no caso, nessa época aqui, eram feitos por engenheiros mecânicos, porque os engenheiros mecânicos tinham esse conhecimento dos instrumentos, eles tinham conhecimento dos materiais, enquanto que na escala laboratorial estava a cargo dos químicos. Então, os químicos eram responsáveis por desenvolver novos processos, na verdade, novos processos não, mas novos produtos. Essa era a função do químico. Ele conseguia fazer isso em escala laboratorial. E o mecânico, o engenheiro mecânico, ele tinha a função de colocar isso numa escala industrial. Só que o engenheiro mecânico ele tinha conhecimento da parte mecânica de todo esse processo. Então, ele tinha conhecimento de como funcionava os equipamentos, ele conseguia fazer a manutenção desses equipamentos, mas o químico é que passava essas informações. Então, ficava fase laboratório e passava para o engenheiro mecânico. E o engenheiro mecânico não tinha esse conhecimento da transformação química. Então, foi aí que George Davis, um britânico, lá em 1880, que era inspetor de segurança para Alkali Act em 1863, então ele identificou que era necessário uma nova profissão. Ele percebeu que precisava de um profissional que tivesse o conhecimento do processo em escala industrial e que tivesse uma base no conhecimento da química. Então foi nessa final do século do século de 1800 que sentiram a necessidade de ter essa nova profissão. Então aqui a gente tem alguns marcos que em 1888 foi quando nasce a engenharia química, e ela nasce no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, por Lewis Norton, de uma formação estruturada em engenharia química. Então, aqui surgiu a engenharia química de uma forma estruturada, mas não como a que nós conhecemos hoje. Nessa época, o surgimento da engenharia química veio para atender algumas demandas do processo das indústrias da época. Então, não tinha nome, então era um nome desconhecido ainda. Então, no início, lá no MIT, chamaram de curso X, curso X, né? E em 1891, William Page Wright foi o primeiro graduado em engenharia química. E o primeiro livro sobre engenharia química escrito foi o Handbook of Chemical Engineering, foi escrito por George Davis, tendo a sua primeira edição em 1901. Dando continuidade a alguns pontos, alguns marcos históricos, em 1892, na Universidade da Pensilvânia, e em 1894, na Universidade de Tulane. Na Europa, em 1920, e na Alemanha, em 1950, e em 1945, na Universidade de Cambridge. Então, em 1920, no Instituto de Londres, e na Universidade de Londres, em 1950, na Alemanha. E aqui no Brasil, em 1920. 1925, na Escola Politécnica de São Paulo, hoje a USP. Então, percebamos aqui que, apesar de hoje a gente uma região forte da engenharia química ser na Alemanha, ela só surgiu mesmo lá na Alemanha em 1950. E veja como que ela se desenvolveu em um pouco mais de
70 anos. E outro ponto que vale a pena ser considerado aqui, que em 1945, o curso de Engenharia Química surgiu na Universidade de Cambridge, patrocinado pela Shell. Então, aqui é importante salientar que a Shell, com algumas necessidades de aprimoramento e desenvolvimento do seu processo, ela patrocina esse curso de Engenharia Química com o intuito de satisfazer as necessidades que a indústria tinha em 1945. E tanto é que, a partir desse momento, a engenharia química ela se confunde muito com... Se confunde não, ela se dedica muito à área petrolífera. Tanto que grande parte de quem tem interesse em fazer engenharia química, ele escolhe... logo no início, ele acha que ele vai trabalhar numa Petrobras e assim por diante. Então, a engenharia química ela acaba ficando de lado ali com a indústria petrolífera. Então, aqui vamos a uma definição de química e engenharia química baseada no que do estudante. Então, química, o profissional da química trabalha fundamentalmente em laboratórios, fazendo análises químicas, desenvolvendo materiais e propondo novos processos para obter produtos químicos. Então, isso daqui é o químico. E o profissional da engenharia química? Ele ocupa processos químicos, mas numa escala industrial. Ou seja, ele trabalha na indústria, dimensionando equipamentos e definindo etapas do processo. Então, basicamente, a diferença entre a química e a engenharia química é que o químico ele se preocupa, basicamente, numa escala microscópica. Então, ele trabalha em laboratório, desenvolvendo produtos, tudo em escala microscópica. O engenheiro químico, ele, a partir desse desenvolvimento microscópico, ele coloca em produção em larga escala. Então, a ideia é produção numa escala industrial. E aí, por isso que ele precisa ter esse conhecimento dessa base de química com o intuito de colocar isso numa larga escala. Aqui não é só fazer um aumento de escala. Por exemplo, desenvolver um processo para obter produto químico aqui. Então, que a partir de uma determinada massa de reagente, eu consigo obter Y gramas de produto. Eu quero fazer 100 vezes mais, é só multiplicar por 100. Não é simplesmente fazer essa relação. Então, precisa ter um estudo por trás para fazer com que eu consiga produzir a mesma quantidade, esse aumento de escala em equipamentos, o quanto menores possíveis, porque isso tem um custo para a empresa, né? Então, quanto mais eu conseguir fazer com menos, então tem um resultado muito mais satisfatório. Então, aqui a gente vai dar uma olhada. Eu vou mostrar as áreas de atuação e aí eu vou mostrar alguns logos que às vezes fica mais fácil da gente identificar. Então, aqui, as áreas de atuação do GQ. Trabalhar em indústrias químicas, então, BASF, Bayer, Dow, Clariant. Aqui o exemplo. Aqui na BASF, nós temos uma aluna que está iniciando o estágio na BASF, agora em outubro. Então, é um exemplo de áreas em que os engenheiros químicos poderão estar atuando. Indústrias petroquímicas, então aqui a gente tem exemplos a ExxonMobil, Shell, BP, Total, Chevron.
Repsol e Petrobras. Então, a mais conhecida, pelo menos para nós aqui, é a Petrobras e a Shell por causa dos poços. Mas essas outras aqui são tão, tão importantes quanto a Petrobras e a Shell. Então, aqui também, vários engenheiros químicos trabalhando nessas indústrias. Na Petrobras, principalmente, nós devemos ter alguns de vocês trabalhando na Petrobras ou nas suas distribuidoras. Indústria alcoquímica, a Solvay, Unipar, Carbocloro e a Braskem. Desculpa. Então aqui tem mais alguns logos. Aqui talvez a mais conhecida é a Braskem, que ela é uma prestadora de serviço para a Petrobras. Indústria de celulose e papel ou papel e celulose, Suzano, Klabin e Fibria, um pouco mais. Aqui eu coloquei a International Paper e a Westrock. Aqui perto de Londrina a gente tem a Klabin. A Klabin tem 2 unidades aqui perto de Londrina. Ela tem a mais antiga, que fica em Telemaco Borba, e a mais recente é a de Ortigueira. Então, aqui nós temos vários engenheiros químicos formados em Maringá. Então, e futuramente nós vamos ter bastante engenheiros químicos formados aqui da UTF, trabalhando aqui na Klabin, em Telêmaco ou em Ortigueira. São muito grandes e elas têm uma demanda de engenheiro químico bem grande. Tá? Então, não só na parte da produção de papel, mas desde o início, desde o início do processo, tem uma demanda por engenheiros químicos bem grande, principalmente na parte de desenvolvimento. Aqui, mais uma área de atuação, que é indústrias cerâmicas e de vidro. Aqui tem uma quantidade bem grande de indústrias em que vocês vão poder estar trabalhando. Indústria de cimento, então, També, Butina, Sal, Lafarge. Indústria de plástico, a Bemis, na verdade, Bemis e Ancor hoje são as mesmas, tá? A Ancor comprou a Bemis, a Tigre, a Cobras, Dupont. Aqui vale uma ressalva. A Bemis, a gente aqui em Londrina, acho que a maioria já deve conhecer, mas nós temos uma unidade da Bemis, que hoje é a Ancor, aqui em Londrina. Essa unidade da Ancor é a maior da América do Sul. Tá? Então, é a maior unidade da Ancor na América do Sul está aqui em Londrina. Lembrando que a Ancor é uma das maiores produtoras de polímeros do mundo. Então, essa unidade de Londrina ela tem uma importância bem grande dentro do grupo Ancor. Nós estamos com 2 engenheiros químicos trabalhando como estagiário lá dentro, e é um campo bem interessante para os engenheiros químicos estarem atuando. Indústrias de adesivos, tintas e solventes. Então aqui 3M, Renner, Colbras, Hidronorte, Farben, Souvenir. Também aqui 2 se destacam aqui, que são a Colbras e Hidronorte, que são aqui de Londrina. E nós temos estagiários trabalhando aqui. Então, na Hidronorte, a primeira aluna a estagiar obrigatoriamente, realizando estágio obrigatório, foi aqui na Hidronorte. Então, ela já terminou o período dela de estágio e ela foi contratada pela Hidronorte. Então, hoje ela está contratada não como engenheira química ainda, porque ela está finalizando, mas ela já está contratada, atuando
em algumas atividades da engenharia química. E aqui nós temos dois alunos também estagiando na Colorbrás, dando continuidade nas áreas de atuação, indústria de detergente e produtos de limpeza. Então, aqui a gente tem alguns logos. Aí, de novo, aqui nós temos o grupo P&G, Procter Gamble. Eles é uma empresa, um grupo muito forte no mundo. Nós também estamos com uma aluna estagiando aqui na P&G em São Paulo. Ela, ela já está lá há um ano, então entrou como um processo de trainee. Então ela tem desenvolvido um produto lá dentro, em parceria com o TCC2 dela. Então ela está desenvolvendo um trabalho bem interessante aqui em relação à área de adsorção. Indústria couveiro calçadista. Então, Miri, Bracol, Alpargatas, Fujiwara. Aqui perto nós temos a Fujiwara, fica perto, cerca de uns 40, 50 quilômetros aqui de Londrina, fica na cidade de Apucarana. Fujiwara hoje ela pertence a um grupo argentino, então é uma empresa bem que se destaca nessa área couveiro calçadista, onde ela consegue, ela pega essa matéria-prima, o couro, e produz calçado de segurança. Essa é a principal função principal objetivo da Fujiwara. Só voltando aqui. A gente tem as indústrias alimentícias, que é um grande nicho dos engenheiros químicos. Então, aqui a gente tem o Bunge, Café Iguaçu, Nestlé, Danone, Ambev, Matavo, a Cacique. Então, várias empresas contratam engenheiros químicos, mesmo sendo indústria de alimentos, contratam engenheiros químicos, visto a gama de conhecimento, a bagagem que o engenheiro químico traz, que pode estar auxiliando essas áreas. Área de fertilizantes. Então, aqui a gente tem a Damar, a Ehringer, Nortox. Duas dessas aqui, a Damar fica aqui em Cambé, e a Nortox, que é uma outra de fertilizantes, que fica em Arapongas, que deve ser uns 30 a 40 quilômetros aqui de Londrina. São duas empresas que poderemos ter engenheiros químicos trabalhando, e ela, historicamente, já possui engenheiros químicos trabalhando dentro dessas indústrias. A indústria de cosméticos, então Boticário e Natura. Então aqui a gente tem 3 logos, sendo que essa Flora Cosmética é aqui de Londrina. Tivemos e temos alunos estagiando aqui na Flora Cosmética. É uma boa empresa para se iniciar na área de cosméticos. Então, dando continuidade, mais algumas áreas de atuação. Então, aqui a gente chama de química fina, e aí aqui eu abro um parênteses, definição de química fina. Então, é aquela atividade de obtenção de compostos químicos que se caracteriza pela síntese e produção industrial de produtos químicos de altíssimo valor agregado em uma pequena quantidade. Então, basicamente, seria produzir produzir algum produto a partir dessa matéria-prima, sendo que tem um valor agregado desse produto muito alto em relação à quantidade que se consegue produzir. E aí a gente tem alguns exemplos aqui desse segmento de atuação. Fármacos, lembrando que em fármacos a gente tem a Sandoz, que fica aqui em Cambé também,
tem engenheiro químico trabalhando ali, então aqui vale a pena a gente lembrar que poderíamos dizer, mas o engenheiro químico vai estar desenvolvendo um produto ali dentro? Não. Na indústria de fármacos, como na indústria de alimentos, na área ambiental, onde o engenheiro químico vai estar atuando? O engenheiro químico vai estar atuando na produção industrial. Então, aqui, onde o engenheiro químico vai estar trabalhando? No laboratório, está desenvolvendo novas drogas, novos remédios? Não. Aqui, o engenheiro químico ele vai estar atuando no processo produtivo. Então, ele vai estar se preocupando em produzir aquele produto desenvolvido em laboratório em larga escala. Então, é aqui que ele vai trabalhar. Ele não vai lá estar trabalhando em laboratório. Ele até pode, desde que ele faça alguma especialização, algum treinamento para que possa estar lá. Mas só com o diploma de engenheiro químico ele não pode atuar em laboratório de fármaco. Aromas e fragrâncias, isso aqui para a indústria alimentícia. E aqui a gente tem uma das maiores do mundo, que é a Duas Rodas, né? A empresa de aromas e fragrâncias que fica em Santa Catarina. Defensivos agrícolas, aditivos catalisadores. Então, aqui alguns exemplos, alguns logos das indústrias que eu acabei de comentar. Duas Rodas, dando continuidade aqui, área de atuação na área de biotecnologia, então aqui que hoje é uma área que já vem se desenvolvendo e ela já está sendo aplicada para a sociedade, as pessoas já estão percebendo o uso da biotecnologia no dia a dia dela. Energia, gás natural e biocombustíveis também é uma área que hoje muito deficitária de engenheiros e que hoje é uma área muito promissora para a atuação de vocês. Então, aqui a gente tem, exemplo, Raízen, Neogás, Petrobras, aí a Petrobras de novo, e aí aqui a gente tem a Raízen representando as indústrias do setor sucroalcooleiro, tratamento de água, tratamento de efluente doméstico, industrial, meio ambiente, controle de poluição, órgãos públicos, que o engenheiro químico pode estar atuando, laboratório de pesquisa, laboratório de desenvolvimento de processo ou produto, empreendedorismo. Então, aqui mais uns exemplos, alguns logos da engenharia química. E agora vamos ver a quarta parte, que é a parte das principais atividades pelo engenheiro químico. Então, dentro dessas empresas, dentro dessas áreas de atuação que eu acabei de falar, quais são as atividades que o engenheiro químico vai poder desenvolver? Claro que tem algumas dessas atividades que não estão disponíveis em algumas áreas dessas, que eu acabei de falar, essas áreas de atuação. Mas, dependendo da empresa, sim, como aqui, ó, pesquisa. Existem algumas áreas de atuação que não tem dentro da indústria esse setor de pesquisa, mas em outras já existe. Então, o engenheiro pode atuar na área de pesquisa, desenvolvimento de processo, escolha de operações e de processos necessários à transformação em condições econômicas de uma matéria-prima e produto de interesse, avaliação e projeto de processo. Então, dentro dessa atividade, dentro daquela área de atuação, o engenheiro químico pode estar desenvolvendo atividades na avaliação e projeto de processo que visa essencialmente a obtenção de um produto pelo preço mais baixo possível. E aí, nesse projeto, inclui o fluxograma, escolha e dimensionamento de equipamentos, simulações de instrumentação, balanço de massa, balanço de energia, estimativa da necessidade de água, energia, vapor e combustível, avaliação econômica, com estimativa de capital de investimento e custo de operação. Então, aqui, para fazer a avaliação
E o projeto de processo precisa ter todo esse conhecimento. E esse conhecimento vocês vão estar adquirindo dentro do curso de Engenharia Química. Então, em todas as disciplinas, em algum momento vocês vão estar estudando esses pontos especificamente. Ou às vezes até mais de uma disciplina. Às vezes 2, 3, 4 disciplinas para conseguir desenvolver esse conhecimento de todo esse conteúdo. Uma outra atividade é na área de engenharia de projeto. Então, o engenheiro químico vai trabalhar em equipe, lidera um grupo, e aí esse projeto ele deve ser completo, sendo dado para fazer estimativa do custo da planta e servindo como base para um contrato entre a empresa química e a construção. Então, aqui vai estar, o engenheiro químico vai estar fazendo o projeto total dessa empresa e, principalmente, não vai estar fazendo sozinho. Vai se envolver com todas as áreas no projeto dessa nova planta. Então, aqui, no curso de engenharia química, a gente simula essa engenharia de projeto. Tá? Então, a gente tem uma disciplina chamada Projetos Industriais, no qual os alunos vão projetar uma indústria. Então, e essa indústria é desde parte técnica que a gente vê no dia, vocês vão estar vendo no dia a dia, mas como construção de restaurante da empresa, construção de área de lazer, de convivência dessa empresa. Então, a parte de desenho dessa planta. Então, aqui a gente vai estar simulando tudo isso. Então, e essa disciplina ela fica no nono período, porque até o nono período vocês já adquiriram todo esse conhecimento necessário para a construção fazer um projeto industrial. Normalmente constrói-se maquetes para estudo do layout, ou a gente desenvolve isso no software de projeto. Podemos também estar atuando aqui na engenharia de produção, lembrando, aqui tem uma diferença também entre engenharia de produção e engenharia química. A engenharia de produção hoje, ela é basicamente voltada mais para a parte de gestão. Então, ela é preocupada com qualidade, com que as atividades estão acontecendo. O engenheiro químico ele já está preocupado com a transformação química que está acontecendo durante todo o processo. Então, logo que a indústria é colocada, é posta em funcionamento, o engenheiro químico ele começa a atuar aqui no acompanhamento dessa produção. Então, ele vai estar acompanhando e vai estar ajustando variáveis de processo, vai estar melhorando a qualidade do produto, vai estar reduzindo custos, vai estar reduzindo as utilidades, que vapor, água e energia. Então, a gente quer fazer o máximo com menos vapor, com menos água, com menos energia, com o intuito de desenvolver técnicas de manutenção eficiente e aumentar a capacidade da indústria. Mais algumas atividades do engenheiro químico. Na engenharia de manutenção, então ele é responsável pela manutenção e funcionamento dos equipamentos. Não o engenheiro químico vai fazer a manutenção, mas ele vai acompanhar a manutenção dos equipamentos. Então, não é que ele vai fazer a manutenção de uma válvula. Na verdade, o engenheiro mecânico vai fazer, só que o engenheiro químico vai estar acompanhando. O engenheiro químico vai estar atuando na gerência técnica, então ele vai estar operando da mesma forma que o supervisor de produção, nos casos que são desenvolvidos problemas técnicos. Em muitos casos, o grupo técnico pode somente fazer sugestões, eles vão ficar a cargo do supervisor, e um outro supervisor de serviço técnico pode iniciar mudanças, principalmente quando o operador não é um engenheiro. Então, aqui, o engenheiro químico ele começa a atuar em atividades que talvez ele não trabalhasse antes. Que aí, aqui ele começa
cuidar de equipes, ele começa a gerenciar equipes, ele começa a se preocupar com a parte financeira daquele setor que ele está trabalhando. Então, essa gerência técnica, ela começa a abarcar mais funções que até então não, o engenheiro químico ele não tinha muito, ele não trabalhava muito nessa, não estava trabalhando muito. O engenheiro químico pode estar atuando também no serviço público, atividades de diversos setores, como saneamento, controle ambiental, entre outros. Claro que para estar desenvolvendo atividades nesse setor público precisa, hoje ainda, através de concursos públicos. Continuando, consultoria, então é um profissional liberal que presta auxílio das diversas atividades de engenharia, serviços técnicos para clientes, então realização de serviços para a indústria, como por exemplo treinamento de funcionários, então a gente pode estar treinando funcionários que estão precisando de desenvolver determinadas habilidades. Engenharia e marketing, venda de equipamentos e produtos. Não, aqui, até algum tempo atrás, a empresa lá vendia um produto, a função dela era vender o produto. Hoje não. Hoje ela vende o produto, aplica o produto e faz o acompanhamento pós-venda. Então, isso é uma grande importância. Então, antigamente, qualquer um poderia vender produto químico. Ele vendia e aí a indústria ela aplicava da melhor forma possível. Algumas empresas perceberam que eles poderiam se diferenciar de outras, das suas concorrentes. Como que ela poderia fazer isso? Ela poderia fornecer esse produto e fornecer também, em parceria com esse produto, uma mão de obra que auxiliasse a indústria que estava comprando esse produto químico. Então, aqui, o engenheiro químico, ele vende o produto e vai na indústria aplicar. Então, ele vai fazer a aplicação desse produto. Engenharia legal, trabalho a serviço da lei. Então, o engenheiro químico também pode estar atuando nessa área. E engenharia biomédica, que é a aplicação da engenharia na medicina. Visto isso, então agora vamos dar uma olhada quais são os conselhos que registram o engenheiro químico no Brasil. Quais são esses conselhos que fiscalizam a atuação do engenheiro químico no Brasil? Então, hoje, nós temos dois conselhos, que é o Conselho Federal de Química e o Conselho Federal de Engenharia, Agricultura e Agronomia. Essa é uma discussão já antiga, né? A gente não tem um Conselho Regional de Engenharia Química. A gente não tem isso ainda, mas a gente tem dois conselhos. Um da Química, que diz que o engenheiro químico é um profissional da Química, e o Conselho Federal de Química, desculpa, de Engenharia, Arquitetura e Economia, que diz que a engenharia química ele faz parte, ele faz parte da engenharia. Então, a gente fica nesse impasse ainda. Então, aqui, registro do engenheiro químico no Brasil, o CFQ, que é o Conselho Federal, ele destina a atuação, fiscalização do engenheiro químico através do Conselho Regional de Química. E aqui, no Conselho, no CRQ, ele tem, dentro da sua resolução normativa 36 de 74, ela sofreu algumas modificações, mas basicamente, essas atividades que o engenheiro químico atua, ela dessa resolução, e aí ela dá atribuições do profissional da química e estabelece critérios de concessão das mesmas. Então, aqui tem todas as atividades de atuação do profissional da química, tá? Então, aqui nós temos, se vocês pegarem lá no Moodle, eu disponibilizei todas essas atividades lá, retiradas da resolução do CRQ, então vocês deem uma olhada lá.
Então, aqui nós temos quantas atribuições profissionais que o CRQ destina, ele acompanha os profissionais da Química. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Então, são 16 itens de atribuições profissionais que os profissionais da Química podem estar atuando. Mas nem todos podem. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, no artigo 5º dessa resolução, ele diz que o profissional químico, então é o químico, é o bacharel em química, ele pode estar, ele tem competência do item 1 a 7. Então, se a gente for ver aqui, ó, de todas as atividades, direção, assistência, até o sétimo aqui, o químico, ele tem essa competência. A partir do sétimo, então, foi produção, operação, condução, pesquisa, estudo, todos esses itens aqui, esse bacharel ele não pode, ele não tem essa competência, ele tem a competência só para do item 1 até o 7. O profissional da química tecnológica, ele tem as atribuições para as atividades de 1 a 13. Então, ele vem até o 13 aqui, ó. Então, estudo, planejamento, projeto, execução, condição de instalação. Esse profissional da química tecnológica não pode. Ele não tem essa competência. O CRT não dá essa competência para ele. Enquanto que para o profissional da engenharia química, o CRQ dá competência a todas essas atividades. Então, do 1 ao 16, todas essas atribuições, todas as atividades aqui para atribuição profissional, para o engenheiro químico, são aceitas. Então, o engenheiro químico ele atende a todas essas 16 atividades de atuação. E o CREA, que no caso aqui o Conselho Maior é o CONFEA, que é o Conselho Federal. Então, o CREA também tem algumas atividades. Lá no CRQ eram 16, aqui no CREA são 18 atividades. E, de novo, como a mesma forma como lá no CRQ, no seu artigo 17, ele diz que compete ao engenheiro químico ou ao engenheiro industrial, modalidade química, desempenho das atividades de 1 a 18 dessa resolução referentes à indústria química, petroquímica de alimentos, produtos químicos, tratamento de água, instalações. Então, percebam que nós temos 18 atividades, e isso aqui vale para todos, tá? Então, para aqueles profissionais que fazem parte do CREA, ele tem essas 18 atividades, sendo que o engenheiro químico, o engenheiro químico pode atuar nessas 18 atividades, então ele pode atuar em todas as atividades. Então, seria isso que a gente teria para falar por hoje. Semana que vem a gente retorna, tirando algumas dúvidas, e agradeço pela participação. Obrigado.